Na minha vivência dentro da Igreja Católica, eu já conheci várias pessoas que realmente expressavam a sua fé através dos sentimentos, realmente choravam, se emocionavam com os momentos que elas viviam, mas muitas delas ainda assim chegaram a abandonar a igreja, apesar de se sentirem muito bem nela e nos momentos que ela vivia dentro da igreja. E aí, o que esse fenômeno, que não é raro, pode dizer para a gente sobre a nossa fé? Oi, eu sou o Matheus e hoje eu vou continuar um pouco o assunto sobre essa questão dos sentimentos e como eles se relacionam com a nossa fé. Alguns vídeos atrás eu falei sobre como muitas vezes os sentimentos podem fragilizar a nossa fé, porque nós criamos expectativas e às vezes essas expectativas não são cumpridas. Às vezes nós temos sentimentos ruins das nossas experiências da igreja, ou até pior, na minha opinião, às vezes não temos qualquer tipo de sentimento quando vamos experimentar as coisas de Deus. E no final das contas, o que acontece é que quando nós baseamos a nossa fé exclusivamente nesse tipo de sentimento, nos sentimentos bons, ruins, ou na ausência às vezes de sentimento, acabamos por quebrar expectativas e isso fragiliza a nossa fé. Mas agora, por que esse sentimentalismo pode de fato enfraquecer aquilo que nós cremos? E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Por que quando nós temos um sentimentalismo demais na nossa experiência da fé, acabamos por enfraquecê-la e às vezes, inclusive, até destruí-la por causa das nossas expectativas muito sentimentais? E para a gente começar a entender um pouco sobre como a fé se relaciona com os nossos sentimentos, a gente precisa ter em conta a nossa liberdade, porque ela é a chave para que a gente compreenda como que nós devemos ter os sentimentos dentro da realidade da fé. Deus, quando criou o mundo, Ele dotou as suas criaturas de propriedades magníficas. Os pássaros, Ele deu a capacidade de voar, os peixes de morar debaixo d'água. Só que especificamente ao ser humano, Ele deu uma característica a mais que Ele não deu para o resto da criação, que é a liberdade. E a liberdade é uma demonstração clara do amor de Deus, porque por amor a nós, Deus nos deu a liberdade de ir em direção a Ele, mas também nos deu a liberdade de nos afastarmos dele. Por amor, Ele nos deu a liberdade de nos orientarmos para o bem, mas também de nos orientarmos para o mal. Então a liberdade é justamente uma manifestação clara do amor de Deus. E do mesmo modo, Deus fez isso com a fé, é um dom de Deus. A fé é uma graça de Deus que nós recebemos pelo batismo. E quando nós recebemos o Espírito Santo no batismo, a fé vem junto. Só que, obviamente, que isso não tira o fato de que a fé, apesar de ser um dom de Deus, também é um ato da liberdade humana. E sendo um ato da liberdade humana, a gente precisa compreender que esse chamado da fé que Deus faz à humanidade, nós podemos recebê-lo e respondê-lo com um sim fervoroso e realmente viver a nossa fé com muita intensidade ao longo da nossa vida. Mas também nós temos a liberdade de recusar essa fé e não buscar as coisas de Deus. Deus nos dá a liberdade de crer ou não crer. E isso é fundamental para a gente entender a questão dos sentimentos. Deus não obriga ninguém a crer. Deus não obriga ninguém a sentir com as coisas que Ele revelou para a gente. E é a partir daí que os sentimentos começam a ter um certo conflito com a noção que nós temos de fé. Se a fé é um ato de liberdade, então a fé não pode ser exclusivamente sentimental, precisamente porque os sentimentos não são um ato da liberdade humana. Nós não escolhemos aquilo que nós sentimos. Se eu toco numa caneca quente, não tem como eu simplesmente pela minha força de vontade transformar aquela caneca em fria. As minhas sensações que eu tenho, especificamente pelo meu tato, ela não vai mudar. É quente e é quente. Quando eu tocar nela vai estar quente e não se fala mais nisso. Do mesmo modo, a gente pode falar também com as nossas emoções. Quando nós temos algum tipo de reação a determinado estímulo, ele é uma reação involuntária. Então, se alguém me dá um tapa na cara, é óbvio que essa sensação vai me provocar uma coisa ruim. Ou se alguém briga, grita comigo, quando a mãe coloca o filho de castigo, o filho fica inevitavelmente enraivecido. E isso diz respeito às nossas emoções e aos nossos sentimentos, que são uma resposta, uma reação do nosso ser a determinados estímulos. Então, no final das contas, o que acontece é que, se nós não escolhemos o que sentimos, nós devemos escolher no que cremos.
Então essa lógica de que eu vou crer naquilo que me faz sentir bem, assassina o princípio básico da fé, que é a liberdade. Se a gente não escolhe o que sente, quando a gente baseia a nossa crença exclusivamente nos sentimentos, também nós não escolhemos no que cremos. Isso não é fé. Isso, na verdade, é simplesmente uma resposta a estímulos. Então, quando a gente pensa que determinada situação me faz me sentir bem, então ali está o que eu acredito, a gente acaba por fugir do princípio básico que Deus estabeleceu na fé, que é a liberdade. Você tem a liberdade de acreditar ou não nas coisas que Deus revelou. E quando a única orientação que nós temos é o sentimento, essa liberdade é perdida. E sendo perdida, a gente acaba por se afastar das coisas reveladas por Deus. Beleza, tudo bem, pode até ser que a fé não seja um ato dos sentimentos, mas da onde que eu tenho fé? Da onde que eu posso assentir com as coisas de Deus? E a verdade é que essa é a chave de uma fé bem vivida, é a gente entender que a fé é um ato da inteligência humana, porque a fé consiste nisso, em assentir com o que Deus nos revela, não porque nós necessariamente entendemos aquilo que Ele revela, mas simplesmente porque foi o próprio Deus que revelou. Ou seja, é a gente consentir com a nossa inteligência com aquilo que Deus nos fala. Por exemplo, muitas vezes pode parecer meio misterioso como que Maria é imaculada, mas pela fé eu consigo compreender que o fato de Maria ser imaculada é algo verdadeiro, porque eu sei que Deus, infinitamente sábio, não pode enganar nem a si mesmo e nem aos outros. Portanto, a fé é um ato da nossa inteligência, não um ato dos nossos sentimentos. E isso pode ser provado porque, ainda que eu sinta coisas ruins, ou pior ainda, que eu não sinta absolutamente nada, eu ainda sou capaz de ter fé. O fato de Maria ser imaculada não me provoca nem sensações boas, nem sensações ruins, eu consigo ainda assim, pela minha inteligência, dizer, isso é verdadeiro, e distinguir o que é a verdade de fé daquilo que não é a verdade de fé. E isso independe do modo como eu estou me sentindo. Se eu tenho fé, então é por meio da inteligência humana que eu assinto com as coisas de Deus. No final das contas, o que a gente precisa entender é que a nossa fé precisa ter um fundamento firme no próprio Deus. Ou seja, eu não posso de forma alguma ignorar que o Deus que me revela as coisas, Ele me revela independente de eu estar me sentindo bem ou mal. Portanto, que a gente possa se afastar um pouco desse sentimentalismo que acaba criando ilusões na nossa cabeça e a gente possa se aproximar dessa fé inteligente de fato, que consegue compreender as verdades reveladas por Deus. Então, que o sentimento faça parte da nossa vivência dentro da igreja, mas no seu devido lugar, nos auxiliando a viver com mais fecundidade a nossa fé, que nós podemos ter por dom de Deus, por graça de Deus, os sentimentos como auxiliadores e não como finalidade. E é assim que a gente deve viver a nossa fé, sempre orientados para as coisas de Deus, para as coisas sobrenaturais, porque a fé tem como objeto o próprio Deus, e é Ele que nos revela as maravilhas que nós podemos descobrir, para que então, depois de toda a aventura da vida, a gente possa ser feliz eternamente ao lado dele.